Capítulo 5, parte 1. A sombra do ego. Um dos fatores psíquicos inconscientes que o ego não pode controlar é a sombra. De fato, o ego usualmente não possui sequer consciência de que projeta uma sombra. Jung emprega o termo sombra para denotar uma realidade psicológica que é relativamente fácil de captar num nível imagístico, mas mais difícil de compreender nos níveis prático e teórico. Ele quer sublinhar a flagrante inconsciência que a maioria das pessoas exibe. Em vez de aludir à sombra como uma coisa, é preferível, porém, pensar nas qualidades ou traços psicológicos que estão na sombra, isto é, escondidos, encobertos, atrás de nós, no escuro, ou são indistintos. Quaisquer partes da personalidade que normalmente pertenceriam ao ego, se estivessem integradas, mas foram suprimidas por causa da dissonância cognitiva ou emocional, caem na sombra. O conteúdo específico da sombra pode mudar, dependendo das atitudes e do grau de defensividade do ego. De um modo geral, a sombra possui uma qualidade imoral, ou, pelo menos, pouco recomendável, contendo características da natureza de uma pessoa, que são contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade. A sombra é o lado inconsciente das operações intencionais, voluntárias e defensivas do ego. É, por assim dizer, a face posterior do ego. Todo o ego tem uma sombra. Isso é inevitável. Ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, emprega a sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar sem cair num conflito moral. Sem o conhecimento do ego, essas atividades protetoras e autônomas são levadas a efeito no escuro. A sombra funciona de uma forma semelhante ao sistema secreto de espionagem de uma nação, sem o conhecimento explícito do chefe do Estado, a quem é assim permitido negar. Toda a culpabilidade, embora a introspecção possa, em certa medida, trazer essas atividades sombrias do ego para a consciência, as próprias defesas do ego contra o conhecimento consciente da sombra são usualmente tão eficazes que por pouca coisa conseguem infiltrar-se nelas e transpô-las. Pedir a amigos íntimos ou a um cônjuge com muitos anos de estreita convivência que revelem suas percepções sinceras é, usualmente, um método mais útil do que a introspecção para obter informações sobre as atividades da sombra do ego. Se a trajetória das vontades, preferências e intenções do ego for seguida com suficiente profundidade, chega-se às regiões da escuridão e da frialdade, onde se torna evidente que o ego tem capacidade, em sua sombra, para ser extremamente egoísta, obstinado, insensível e dominador. Aí, uma pessoa é puramente egoísta e decidida a satisfazer a todo custo os desejos pessoais de poder e de prazer. Esse número de trevas no âmago do ego é a própria definição de maldade humana, tal como é representada no mito e na ficção. A figura de Lago, ou a figura de Iago, no Otelo de Shakespeare, é um exemplo clássico. Na sombra, residem todos os conhecidos pecados cardeais. Jung identificou a noção freudiana do id com a sombra. Se traços de sombra se tornam, em certa medida, conscientes e integrados, uma pessoa é muito diferente do indivíduo comum. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto, na realidade, é, e quer apenas aparentar ser altruísta e ter o total domínio de seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é, antes, para esconder tais traços dos outros e de si mesmos, por trás de uma fachada que as mostre atenciosas, ponderadas, empáticas, refletidas e benévolas. As exceções a essa norma social são aquelas que formaram uma identidade negativa, as ovelhas negras, que se orgulham de sua ganância, cobiça e agressividade, e se vangloriam e exibem em público esses traços, ao passo que em seu lado oculto, na sombra, são sensíveis e sentimentais. Outras exceções são aqueles que nada têm a perder, os verdadeiros criminosos e sociopatas.
Alguns indivíduos notórios, como Hitler ou Stalin, por exemplo, adquirem tanto poder que podem permitir-se favorecer e satisfazer suas paixões perversas no mais alto grau imaginável. A maioria das pessoas, entretanto, veem-se como decentes e conduzem-se de acordo com as regras da decência e da correção em seus círculos sociais. E só revelam elementos sombrios por acidente e em sonhos ou quando impelidas a extremos. Para elas, o lado sombrio do ego ainda funciona, mas através do inconsciente, manipulando o meio ambiente e a psique para que certas intenções e necessidades sejam satisfeitas de um modo socialmente aceitável. O que o ego quer na sombra, entretanto, não é necessariamente mal em si e de si, e com frequência, a sombra, uma vez enfrentada, não é tão perversa quanto se imaginou. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego, sendo inconsciente, é projetada em outros, repetindo essa parte que é muito importante. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego, sendo inconsciente, é projetada em outros. Quando uma pessoa se sente tremendamente irritada por outra que manifesta ser realmente egoísta, por exemplo, essa é uma reação usualmente um sinal de que está sendo projetado um elemento inconsciente da sombra. Naturalmente, a outra pessoa tem que apresentar um gancho para a projeção da sombra e assim existe sempre uma mistura entre percepções e projeção em tais reações emocionais fortes. A pessoa psicologicamente ingênua ou defensivamente resistente concentrar-se-á na percepção, argumentando a partir dela e ignorando a parte projetiva. Essa estratégia defensiva, é claro, exclui a possibilidade de usar a experiência para adquirir o conhecimento consciente de características da sombra e lograr uma integração dessas. Em vez disso, o ego defensivo insiste em adotar uma postura farisaica de satisfação consigo mesmo, colocando-se no papel de vítima inocente ou simples observador. A outra pessoa é um monstro cruel, enquanto que o ego se sente como um inocente cordeiro. É de tal dinâmica que são feitos os bodes expiatórios.